em estúdio Eduardo Ernesto, que é engenheiro eletrotécnico, não é? Também ativista e também é mentor do projeto de luta contra vandalizações no setor. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Muito boa tarde, Claudete Silva. Eu começo precisamente por perguntar, bem, como é que se luta contra esta onda de vandalizações, não é? A onda de vandalização deve ser combatida a vários níveis. Primeiramente, diante de uma vigilância constante e permanente na proteção desses mesmos bens e também por via da consciencialização dos populares, no sentido de que a preservação dos bens públicos é uma tarefa comum, é uma tarefa de todos nós. E de outra forma é estarmos atentos àquelas organizações criminosas, não é? Que também por objetivo de obtenção de enriquecimento ilícito depredam o património público a fim de venderem, comercializarem e enriquecerem. Entretanto, por essa via é uma das formas de combater. Também podemos dizer que temos que voltar para a utilização de tecnologias para proteger o bem público, porque quando estamos mediante um cenário de depredação do bem público, é necessário que os custos inerentes a essas recuperações, a esses restabelecimentos, reconstruções, sejam custos devidamente reais e bem calculados, de forma que nós possamos idealizar as políticas adequadas para a proteção desses mesmos meios públicos. Nós temos o Sistema Integrado de Segurança Pública, o SISP, que é a instalação de câmaras de videovigilância na rua, é uma boa medida para combater. Mas esse SISP é uma boa iniciativa e tem andado a surtir efeito, tem que ser amplificado, tem que ser massificado. Esta é uma das medidas. O CISP está na via pública, mas nos edifícios públicos também podemos fazer esses investimentos. Não só com segurança física, porque as máquinas falham menos do que os homens. Os homens falham mais, quando chega aquela hora tendem a cochilar e tudo mais, mas as máquinas não dormem, estão em constante vigilância. E hoje em dia o custo-benefício dessas tecnologias contra roubo e intrusão são acessíveis, não são muito caras. Já não é só para os ricos, como se costuma dizer, ter, por exemplo, um sistema de videovigilância já não é só para os ricos? Não, já não é só para os ricos. Nós hoje com um salário mínimo, nós conseguimos um sistema de videovigilância. Com um salário mínimo, conseguimos um sistema automático de proteção contra roubos e intrusão. Entretanto, é uma questão também de nos voltarmos a essas novas realidades tecnológicas a fim de combatermos ou de protegermos o património público. Até porque o crime vai inovando, portanto, as formas de defesa ao mesmo também tem que assim ser. Eduardo dizia há pouco tempo, e muito bem, e até porque também já falamos muitas vezes sobre isso, que estes crimes de vandalização, principalmente do setor elétrico, né? A vandalização de PTs e o roubo de cabos elétricos, é perpetrada maioritariamente por gangues, digamos assim, por grupos organizados. A minha pergunta é a seguinte: estes grupos organizados não são estrangeiros, são de cá também. Portanto, quando desta vandalização, por exemplo, dos PTs, em que determinadas zonas ficam sem energia elétrica, estes grupos também são afetados, supostamente. Exatamente. Porque assim... Então compensa este tipo de crime? Não compensa. O que os cidadãos, a população, o povo angolano tem que perceber é que o bem público é um bem de todos nós. E muitas das vezes os próprios vândalos, eles vão vandalizar um bem que também os pertence. Pois. Vão vandalizar uma iluminação. O bairro, por Exatamente. Exemplo, o bairro fica todas escuras e prejudica todo mundo. Mas o pior do que isso é que a população também não tem esse sentido de propriedade. Quer dizer, o PT que está no bairro pertence ao Estado, mas está ali a favor da população. Entretanto, se nós virmos alguém ali a tentar vandalizar, nós temos que ser os primeiros a denunciar. Temos que ser os polícias do bairro, temos que como se ser costuma dizer. os polícias do bairro. Também tem uma outra questão, que é a necessidade da manutenção.
A necessidade, por exemplo, de nós termos equipas permanentes ou periódicas de manutenção nos ajuda a combater também o vandalismo. Imagina que, tocou no assunto da queima de PTs, da vandalização de PTs, imagina que nós estamos num bairro e à calada da noite, os vândalos vão lá. Primeiro é que eles, antes de vandalizar, dão aquelas rondas pelo bairro. E se nós tivermos sistemas de videovigilância, ajuda a detectar. Mas depois, quando eles estão no ato de ação, eles colocam fogo. Aquilo começa a queimar, a população está a ver ali uma chama, não liga para os bombeiros, não liga para a polícia, não liga para o CISP e fica assim. Depois de queimar, há a interrupção da energia elétrica. Quer dizer, se tiver uma equipa de manutenção, não deve esperar o final de semana passar para ir ver o que é que se passa. Porque naquele período entre o PT começa a queimar e o período que o fogo cessa e que eles vão lá intervir até o arrefecimento dos cabos para eles intervir, é um período considerável. Então, neste período também as forças de segurança, a polícia pública, os cidadãos, os agentes da concessionária podem estar atentos a esse fenómeno, a este mal, e é uma das formas de combater. Quer dizer, que se nós estivermos atentos e os interceptarmos a tempo, quer dizer, os índices também vão diminuindo. Neste bocado que vimos, Eduardo, e focamos precisamente isto, nos prejuízos avultados para os cofres do Estado, não é? Que numa primeira fase já gasta para a implementação e depois tem que gastar novamente para a reposição. Exatamente. E muitas das vezes o que nós conseguimos apreciar é que o custo de reposição muitas das vezes é superior ao custo de uma construção do zero. Entretanto, e temos que avaliar de facto entre, por exemplo, um sistema que custa X ou um segurança físico que custa Y por mês e por ano, num período de 20 anos, o que é que compensa? Porque os custos são avultadíssimos, e esse pessoal não tem um senso mínimo de patriotismo, não tem um senso mínimo, não tem bom senso no sentido de perceber que estaria a prejudicar não só os seus familiares, os seus vizinhos, os seus compatriotas em si. Nós acompanhamos que muitas das vezes os patrimónios mais vandalizados são as instalações elétricas, temos também a questão das canalizações de água. E porque, desculpe interrompê-lo, Eduardo, porque são os mais rentáveis, é onde há material mais rentável. Exatamente, é onde há, porque assim, se nós formos a ver no mercado internacional, o cobre, o alumínio e outros metais, eles são 100% ou 90 e tal por cento recicláveis. Quer dizer, hoje em dia, só 30% desses produtos, dessas matérias, são feitas por via da extração, do restante é mesmo por via da reciclagem. E o que nós observamos é que existe um mercado de receptação no nosso país e que este mercado não mede consequências. É que esta vandalização também é motivada pelo mercado de receptação. Sim, porque se não houvesse onde vender, ninguém roubava. Exatamente, se não houver onde vender, ninguém... Não haver onde querer roubar para deixar em casa guardado. Exatamente. E isto tem ocorrido. Acompanhamos, por exemplo, também recentemente a vandalização de autocarros públicos. E na peça em que assistimos, nós vimos que são as nossas mães que estavam a sair daqueles hospitais, daqueles autocarros a serem apedrejados, e isto de facto deve se constituir numa chamada de atenção, porque os mais prejudicados somos nós, os mais prejudicados são as camadas mais baixas, e sabemos que, por exemplo, estamos perante a uma depredação da iluminação pública. Vai aumentar o nível, a sensação de insegurança. O nível de delinquência? O nível de delinquência, vai haver mais roubos na via pública, acidentes inerentes à falta de iluminação na estrada. Entretanto, temos que fazer da seguinte forma: aqueles cidadãos que por negligência, por desconhecimento das consequências, devem ser aconselhados, e aqueles cidadãos que estão organizados criminosamente para esse efeito, muitas das vezes é para a obtenção de lucro, mas outras vezes é mesmo para estabelecer
o seu império criminoso, porque nós acompanhamos que, em alguns casos, a iluminação em determinada zona, os bandidos não gostam. Eles mesmo é que vão lá apagar. Em outros casos, é mesmo indisciplina, às vezes querem intimidar o Estado, rebeldia, coisas do Com o gênero. objetivo de espalhar a sensação de insegurança na população, não é? Muitas Então, vezes. eles têm que ser veementemente combatidos. Porque existe a questão, por exemplo, do vandalismo, que é aquela questão de um jovem, um estudante da 7ª classe, pega um spray, vai lá pichar as escolas, usa mal a carteira e parte, deixa cair um quadro, coisas do gênero. Mas existe aqueles que vão vandalizar com o fim de obtenção de lucros. Quer dizer, isto já não é só vandalismo. É crime, quer dizer, a vandalização já é um crime, não é? A vandalização já é um crime. Isto é tipificado no nosso Código Penal, no artigo 392 e no artigo 290, esses dois crimes, o roubo e o vandalismo, constituem furtos e as penas variam de 3 a 8 anos. Entretanto, não vale a pena. Pois. Muito bem, Eduardo, muito obrigada pela sua presença neste Jornal do Domingo, pelos esclarecimentos que foram muito profícuos. Estamos juntos de continuação de um ótimo trabalho nesta sua empreitada, que é esta iniciativa, não é, de combate à vandalização. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde. Muito bem, mudando de assunto agora.